Olá, aqui é um prazer para nós estarmos conectados neste programa Café e Fé com vocês. O nosso objetivo é sempre o mesmo: anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas das riquezas de Jesus Cristo, da graça de Deus, do Deus que se encarnou, que habitou conosco, Emmanuel, e que por sua graça Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na sua tela, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com você. Você pode ser realmente um aliado, um cooperador, um participante conosco nessa parceria de anunciar o Evangelho. Você pode orar. Nós precisamos da sua oração. Você pode também contribuir. Nós temos gastos e o programa precisa ser sustentado. E você pode também compartilhar com seus amigos, com outras pessoas, para que outros conheçam essa maravilha do Evangelho. Nós vamos para um pequeno devocional e já a gente volta. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a vida de cada um de vocês. Vamos hoje meditar novamente na Palavra de Deus e eu queria ler com vocês o Salmo 121, quando o salmista nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. E aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor, presta atenção, meus queridos, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Eu queria levá-los a pensar nessa manhã sobre o cuidado de Deus. A palavra de Deus está dizendo, o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes. Que montes são esses? São os problemas, as dificuldades, muitas vezes, das nossas vidas. Mas ele fala: quando eu elevo os olhos para os montes, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Salmo 46, versículo 1, a palavra de Deus nos orienta assim, nos diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Deus é e Deus continua sendo o nosso refúgio, socorro e fortaleza bem presente nas tribulações e nas angústias. Quero dizer para cada um de vocês que me ouve nessa manhã que o Senhor, nós temos um Deus que Ele é o nosso refúgio, um Deus que Ele é a nossa fortaleza, um Deus que no momento, na hora da tribulação, na hora do sofrimento, Ele está conosco e Ele está, a Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Nós temos um Deus que ouve os nossos pedidos, nós temos um Deus que ouve o nosso clamor
E esse Deus, um dia, ele enviou o Filho dele a esse mundo, Jesus Cristo, com o único propósito, nos reconciliar novamente com ele. Quer dizer, para cada um de vocês que Jesus Cristo veio a esse mundo com um propósito, nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com o Pai. E por isso ele foi para a cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele fez uma obra de nos desarraigar desse mundo. Ele fez uma obra de nos transportar do império das trevas, de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu quero dizer para cada um de vocês que naquela cruz, há 2000 anos atrás, quando Jesus foi levantado, você e eu fomos atraídos no corpo dele. O próprio Jesus vai dizer em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu no corpo dele para que ali nós morrêssemos e na ressurreição nós ganhássemos uma nova vida. E com essa nova vida, a gente aprendesse a depender e olhar para o Senhor. Que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um de vocês e trazendo a revelação dessa obra tão maravilhosa. Fique agora com a meditação do pastor Glênio e até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje eu gostaria de tratar um pouco sobre esse assunto que é a ansiedade. Por que nós vivemos ansiosos, preocupados? O que é este fenômeno da ansiedade? O Senhor Jesus estava conversando com os seus discípulos, naquilo que se denomina o Sermão da Montanha, e ele disse: eu digo isso para vocês, não andem ansiosos pela vida de vocês, quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem pelo corpo de vocês, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus aqui coloca uma das questões que sempre nos prende. Nós ficamos ansiosos com a existência, a ansiedade existencial. A ansiedade, ela nunca fortalece você para o amanhã. Ela apenas o enfraquece para o hoje. Ela consome a energia da gente. A ansiedade é como as lombrigas no nosso intestino, está sempre sugando, tirando energia. A ansiedade é um fenômeno fundamental e o problema central de todas as neuroses, disse Freud. Ela está aí nas nossas vidas como um parasita, sugando a nossa energia. E Jesus está dizendo, olha, não andem ansiosos. Ele não disse, não fique ansioso. Por quê? Porque você tem problemas e a ansiedade vem. Eu não posso impedir, como diz um provérbio hindu, eu não posso impedir que o passarinho pouse na minha cabeça. Mas eu posso impedir que ele faça o ninho. A ansiedade
aparece, ela vem. Nós estamos num mundo que nos surpreende pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas coisas. E aí nós entramos num estado de preocupação. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui é para não andar ansioso. Não andar ansioso pela vida. E a palavra vida aqui é a palavra psique, na língua grega, que é esta a vida emocional, a vida da alma. Não fique, não ande aí carregando esta ansiedade, porque ela vai lhe consumir toda a energia. E lá no Evangelho, na carta de Pedro, ele vai dizer que é para nós fazermos uma coisa, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E esse verbo aqui é muito importante, é uma ideia de você estar continuamente, é um gerúndio que implica num lançamento constante, lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque ela vem. Você acorda de manhã e vem uma notícia ruim, vem um problema, vem uma coisa para fazer e você vai ficando ansioso. É nesse momento que tem que começar a disparar este lançamento da ansiedade. Por quê? Porque senão nós vamos ser consumidos o dia todo. Então, quando o Senhor diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, e ele levanta, que são coisas naturais, comezinhas, coisas do dia a dia, como pela nossa comida, pela nossa bebida, pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pelo nosso modo de nos vestir. Não fique, ou não ande ansioso, porque isto vai causar problemas para você. E ele então coloca aqui, não é a vida, não é esta vida psique maior, mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes. E aqui Jesus faz uma questão de levantar uma terapia, um tratamento para a ansiedade. Ele diz, observe as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, contudo, o Pai Celeste as sustenta. E ele faz uma pergunta. Porventura, não valem vocês muito mais do que as aves? Esta comparação que Jesus coloca aqui é muito pertinente. Observe um passarinho. Uma das maneiras da gente se descontrair é olhar as coisas do campo, a vida no campo e principalmente focar nos passarinhos. Hoje existe até terapias, tratamentos em que se leva a pessoa aflita, a pessoa ansiosa para contemplar, para olhar o campo e principalmente os pássaros. E tem trazido bastante conforto. Depois de 2 horas, tempo lá, olhando o passarinho, você começa a observar que eles estão ali
comendo as sementes, as frutas, e voando e cantando, e o tempo todo dando um show de liberdade e de não ansiedade. E Jesus manda focalizar isto. Observem as aves dos céus. E ele diz, elas não semeiam, elas não colhem e elas não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Porque a variedade de flores e frutos e sementes e tudo isso está lá espalhado e eles vão se saciar. E é interessante que os passarinhos eles cantam 3 vezes em média por dia. De manhã cedo, quando eles acordam, por volta de meio-dia eles têm um canto e no final da tarde. E alguém diz que esses cânticos são significativos. De manhã ele ainda não comeu. É um cântico de graças pelo dia, pela noite, mas também um cântico de fé para aquilo que eles vão enfrentar pela frente. É uma cantiga de libertação de um peso nas costas. Eles sabem que, de alguma maneira, porque Jesus disse que o Pai vai alimentá-las, eles sabem disso de uma forma que está no seu DNA, e eles cantam. Depois, quando chega meio-dia, que a natureza tem um certo descanso, eles voltam a cantar, agradecendo o que eles já comeram, e agora tem pela frente ainda até o final da tarde. E quando chega no final, eles agradecem o dia que eles tiveram e a alimentação. Mas nós que vivemos ansiosos, nós vivemos lamentando, reclamando, nós vivemos chateados. E Jesus está dando aqui esta terapia que você deve levar em conta. Nós vamos ter uma paradinha aqui e já já a gente volta. Como eu estava falando sobre os passarinhos, que Jesus manda que nós possamos observá-los, depois ele faz uma questão aqui, ele diz assim, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam ansiosos? E qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou 45 centímetros ao curso da sua vida? Ou por mais ansioso você pode acrescentar um tempo ao percurso de sua existência? A ansiedade só consome, a ansiedade só tira de nós energia. E Jesus faz essa pergunta, ele dizendo, por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? E ele agora manda levantar a cabeça para olhar os lírios do campo. Eles não trabalham e eles não fiam. Contudo, ele disse, eu afirmo que nem Salomão,
em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Depois de Jesus chamar a atenção para os pássaros, ele agora chama a atenção para as flores. E procura uma que é bem assim, desprovida de grandes cuidados. Os lírios do campo, que nascem de modo natural, assim, sem muito cultivo, e que tem uma beleza tão grande na sua flor que ele acrescenta aqui a ideia que nem Salomão, em todo seu esplendor, ele se vestiu como qualquer deles. E Jesus disse, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, outros homens de pequena fé. Então, você vai olhar aqui que a ansiedade está ligada à palavra fé. Tem um pensamento de um homem do século XIX, um cristão da Inglaterra, que ele disse assim, o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. A fé é, de certo modo, o antônimo da ansiedade. É contrária à outra. Quando a luz entra, as trevas se dissipam. Quando a fé entra, a ansiedade, ela some. Porque nós temos agora onde colocar a nossa confiança, onde colocarmos o nosso descanso. Levantar preocupações não vai dar rumo à nossa vida. Então, nós podemos dizer que a ansiedade é uma autocontradição da verdadeira fé. É um absurdo. Quando nós cremos, nós temos alguém para depositar as nossas lutas, os nossos problemas. Então, quando Jesus diz aqui, portanto, não fiquem inquietos, preocupados, ansiosos, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou como nos vestiremos? E como Jesus está falando para os discípulos, ele disse, olha, os gentios, e aqui a gente pode dizer assim, os incrédulos, é que procuram todas estas coisas. Mas vosso Pai, ou o seu Pai celestial, sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. E aí ele faz uma advertência bem interessante. Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o governo, o reino, a direção de Deus, o reino e a sua justiça. E todas estas coisas, elas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Vestir, comer, abrigo. Essas coisas são prometidas ao Pai, prometidas pelo Pai aos seus filhos. Ansiedade é aquilo que vai remover de você a fé e vai tirar aquela segurança de aceitação que todos nós precisamos ter.
A ansiedade nunca fortalece o nosso dia. Ela só consome e enfraquece o dia a dia. No final da tarde, quando eu passo um dia ansioso, eu me sinto consumido. Eu me sinto que eu fui sugado. E por isso eu preciso lançar sobre ele a minha ansiedade. Eu tenho momentos em que eu estou exaurido, porque eu estou preocupado. Eu tenho que parar, ficar quieto e colocar diante de Deus a minha preocupação. A ansiedade é o resultado natural de uma centralização, de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus, menor do que a vontade de Deus para nós. Eu fico ansioso. Não sei se você fica, mas eu não posso andar ansioso. Quando eu ando ansioso, eu fico realmente consumido por esta ansiedade. Então eu queria deixar com você aqui esta palavra de Jesus, que é muito séria. Você não vai ficar isento de passar por momentos de ansiedade. Mas quando você perceber que ela chegou, vá diante do Senhor e faça aquilo que o apóstolo Pedro disse: lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você e ele vai trazer descanso. Eu recentemente tive um problema que eu estava muito preocupado com a solução dele. E eu estive orando e pedindo a Deus para trazer solução, mas ao mesmo tempo eu estava ansioso. E um dia ele me disse: por que você está ansioso? Você não me entregou nas minhas mãos? Deixa que eu vou resolver. Isso foi no meu coração. Não ouvi nenhuma voz, mas aquela certeza. E realmente o Senhor providenciou de tal maneira que é indescritível como ele agiu para solucionar o problema. E aqui fica a minha sugestão. Quando você estiver ansioso, quando você estiver ansiosa, lance sobre ele. Entregue a sua ansiedade ao Senhor. E confia nele. E a Bíblia diz: e ele tudo fará. O Senhor vai libertar esta carga, este peso nas suas costas. Ele vai lhe dar descanso ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus entre na sua vida, na sua família, na sua casa e seja o motivo do descanso existencial da sua vida. Espero encontrar você numa outra oportunidade, sem ansiedade, mas para celebrarmos cada dia a presença dele nas nossas vidas. Até mais. Um grande abraço.